Queria dizer, irmãos, que eu conheci a Igreja Deus é Amor em 89. 1989. Eu ouvi falar de que tinha um homem de Deus que orava no rádio e que tinha uma oração muito forte. Eu congregava numa igreja dirigida inclusive por uma pastora na época, uma igreja muito fervorosa de doutrina, de santificação, uma igreja muito rígida lá, ninguém ouvia nem rádio, pra você ter uma ideia. E um dia alguém me falou do missionário Davi Miranda. Alguém disse: você já ouviu falar do missionário Davi Martins Miranda? Eu disse: não, nunca ouvi falar do missionário, não conheço. Ele disse para mim: você precisa ouvi-lo no rádio. Ele tem um programa no rádio. Que hora é esse programa? Perguntei. Disse: olha, lá para meia-noite ele está orando. Eu disse: eu vou ouvi-lo. E aí busquei no rádio esse programa e me deparei com esse homem orando meia-noite. A partir dali a minha vida começou a mudar. Eu comecei a acompanhá-lo mais nas orações e fui orando com ele. Daqui a pouco todo dia eu estava orando e depois eu quis conhecer a Igreja Deus é Amor, a igreja, o missionário era o pastor presidente. Então, a partir dali, irmãos, eu comecei a amar esse ministério da Igreja Deus é Amor, ouvindo sempre o missionário Davi Martins Miranda. Fiz muitos programas rádio. Eu vejo alguém falar: você idolatrava Davi Miranda. Não, irmãos, a gente tem que imitar os homens de Deus. O que é que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. O que é que a gente ouve hoje os pastores dizerem? Irmão, não olha para mim não, que eu sou falho. Mas a Bíblia diz o contrário, que a gente deve seguir a fé dos nossos guias, daqueles que nos orientam. Ou seja, esses pastores, eles têm que servir de exemplo, ele tem que ser o paradigma do cristão, o espelho do novo convertido. E, no entanto, os pastores hoje dizem o contrário. Não olhe para mim, mas deveríamos olhar. Eles deveriam ser os imitadores de Cristo e a igreja imitá-los, seguir a sua doutrina, o seu ensinamento. Mas os pastores hoje dizem o contrário. Não olhe para mim não, irmão. Não olhe para mim. Por quê? Por quê? E eu comecei para a Igreja Deus é Amor. Eu sei que tem muita coisa para eu dizer, mas eu quero dizer, igreja, que eu fui um pouco áspero com esse outro vídeo onde eu desafiei o ministério. Por que isso? Isso é a minha ânsia, o meu desejo de ver essa igreja voltar a ser a igreja que eu conheci em 89. Esse é o meu desejo, de ver essa igreja voltar a ser a igreja que eu conheci, que tinha o ministério das Anas, o ministério dos Daniéis, o caderninho de oração. Cadê? Cadê o ministério das Anas? O ministério dos Daniéis, o caderninho da oração.
Aquele sombreiro com um crachazão desse tamanho, escrito Daniel. Quando um Daniel da Igreja Deus e Amor tinha muito mais unção do que muitos pastores. Uma Ana na Igreja Deus e Amor tinha muito mais unção, muito mais poder do que muitos pastores, missionários em outros ministérios. Onde estão as Anas? Onde estão os Daniéis? O ministério dos Daniel e das Anas, que tinham que orar 6 meses para ser um obreiro. Onde estão? Foi essa igreja que eu conheci, onde o missionário estava todo domingo, todas as quartas, pregando aquela palavra de santificação. Esse é o tema da Igreja Deus e Amor, igreja perseguida, onde muitos pastores falavam contra, muitas igrejas falavam contra, porque ela defendia uma doutrina de santificação. Foi assim que eu conheci a Igreja Deus e Amor, onde o missionário era ousado, atrevido, todos os domingos, todas as quartas. Eu ainda vou gravar um vídeo falando da minha estadia na época que eu estive na sede mundial e das experiências que eu tive ali em conhecer o missionário Davi Miranda. Foi essa igreja que eu conheci, das irmãs Saião, das irmãs do cabelo longo, das irmãs idosas com os cabelos brancos, sem pintura, sem joia, sem nada. Foi essa igreja que eu conheci. De forma que eu não tenho prazer, eu não tenho alegria de estar falando o que eu falo hoje. Ah, como eu queria que a Igreja Deus e Amor voltasse a ser a igreja que eu conheci em 92. Eu não vou dizer o nome do pastor setorial, Igreja Deus e Amor, eu estive com ele. E eu vi a sua esposa de cabelo pintado. Uma mulher que era mulher de Deus, que não usava nenhum tipo de vaidade. Agora já se sente velha, tem que pintar o cabelo. Eu vi isso em vários lugares do Brasil, já está assim. As irmãs já se sentem velhas, tem que pintar o cabelo. Deus e Amor não tinha isso. A Igreja Deus e Amor não tinha isso. Eu não tenho alegria de falar essas coisas, de falar, de ver a Igreja Deus e Amor fracassando, a derrocada, a caída da igreja, o fracasso espiritual da igreja. Não é dinheiro, nada disso. A igreja tem dinheiro, mas e daí? Eu estou falando do fracasso espiritual em que a igreja está se metendo. Irmãos, voltem. A diretoria, volta. Os obreiros, as obreiras, os Daniéis, as Anas, voltem ao primeiro amor. Levantem-se novamente. Aquele ministério da oração, aquele ministério que a gente viu os irmãos batendo nas cadeiras, sacudindo os bancos, orando, dos jovens aos mais velhos. Eu vi isso na Igreja Deus e Amor, milagres. Hoje na sede mundial quase não se tem mais nem revelação. Querem falar de Bíblia, agora é Instituto Bíblico. Bíblia. Não sou contra, eu tenho formação. Qualquer dia eu vou passar meu currículo para vocês. Eu não me interesso de passar meu currículo, falar quem sou eu, se eu tenho capacidade, competência para falar da Bíblia. Mas hoje estão se preocupando com estudos, e a graça, e o poder, e a santificação. Onde está? Eu não tenho alegria, eu não tenho prazer de ficar falando do fracasso da Igreja Deus e Amor.
Não, não. Se algum dos irmãos acha que eu falo isso com prazer, estão equivocados. Não preciso de você no meu canal. Não. Não. Eu não tenho alegria de estar falando dessas coisas. A Igreja Deus e Amor foi uma igreja fundada com muita oração, muito joelho, muito preço, muito choro, muitas lágrimas. O missionário Davi Miranda, os primeiros obreiros, os primeiros pastores, a sua esposa, a irmã Ireli, que quase os cachorros mataram ela, fora os demais confrontos que vieram. Então a Igreja de Deus e Amor era o exemplo, a igreja que todos nós sabíamos que era uma igreja diferente. A Assembleia de Deus, irmãos, foi fundada por dois pastores batistas, sabia? Dois pastores batistanos, dois missionários batistanos, Daniel Berg e Gunnar Vingre, que vieram em 1910 para o Brasil e abriram a Igreja Deus e Amor na casa de uma irmã, a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus era uma igreja como a Igreja Deus e Amor, uma igreja santa. Depois que Gunnar Vingre partiu para o Senhor, Daniel Berg e os demais pastores, até Paulo Leivas Macalão, a Igreja Assembleia de Deus foi mudando. A Assembleia de Deus não era o que é hoje. Não, ela foi mudando. Década de 50, 60 para cá, a Assembleia de Deus veio sofrendo esta mesma derrocada que começou na Igreja Deus e Amor agora. Mas quando começou essa derrocada na Assembleia, na vida espiritual da Assembleia de Deus? Começou após a morte dos patriarcas, dos fundadores. A Igreja Deus e Amor está da mesma forma. Ela começou a sua derrocada após a morte do seu fundador. Então não me traz alegria. Eu não tenho alegria de estar falando aqui, de ver a Igreja Deus e Amor caindo, desmoronando a sua vida espiritual. Quando eu olho para os pastores, para os irmãos hoje, eles preocupados com outras coisas, menos a santificação. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Volta, irmão, volta depressa. Volta o ministério das Anas. Volta o ministério dos Daniéis. Volta aquela igreja fervorosa. Volta aquela igreja que pregava a santificação, que estava preocupado com salvação das almas. Quem se preocupa com salvação de almas, irmão, só pode pregar sobre santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se a igreja ficar agora se preocupando em pregar palestras motivacionais, psicologia, ficar querendo falar de arqueologia, enfim, isso não interessa. Isso não interessa para o salvo. Quantos metros media o Mar Vermelho? Qual era a profundidade do Rio Jordão? Qual era a altura de Golias? Isso não interessa para a salvação. Não me interessa como é que é uma receita de bolo, como era feito o maná. Isso é para a academia, irmão. Isso é para a escola de teologia. E não para os púlpitos. E não para a igreja. A igreja quer saber, irmão, qual é o caminho do céu. O que se deve fazer para ser salvo. Só isso, irmão, que interessa. Era com isso que Davi Miranda se preocupava. O que fazer para ser salvo? O caminho é a obediência, é santificação. Igreja, Deus e Amor, volta. Volta, obreiros, volta, pastores. Volta para aquela vidinha do jejum, da oração, da leitura da palavra com humildade. Não, nós não queremos esses montes de doutores, não. É necessário o doutor na igreja, sim, mas isso é a minoria. E o doutor tem que ser cheio do Espírito Santo, irmão. Nada vale. Hoje a igreja está se enchendo de doutores e o povo desviando da fé. E a igreja fracassando na fé. Volta, igreja, Deus é amor. Volta, obreiros, volta para o jejum, para a oração. Foge do Facebook, irmão. Foge, eu não tenho Facebook, irmão. Foge do Facebook, foge do Instagram, foge das redes sociais, irmão.
Foge desse excesso. Foge dessas coisas mundanas. Você sabia que as redes sociais estão pior do que televisão hoje? Está pior. Volta, igreja, Deus é amor. Eu não tenho alegria de falar do teu fracasso. Volta, igreja, Deus é amor. Eu quero ver essa igreja como ela era, como eu a conheci em 92. A igreja fervorosa, que pregava doutrina de santificação. Volta, irmãos. Volta, pastores. Vamos lá, Lorival de Almeida. Vamos lá, Débora. Vamos lá, irmão Irani. Vamos lá, irmão Daniel. Irmão Daniel está fora, né? Oh, meu Deus, que coisa. Davi Miranda Neto. Vamos lá, todo mundo. Vamos se juntar para ser crentes salvos. Em nome de Jesus. Com doutrina. Doutrina da santificação.